Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lessa, para quem não me conhece, e sou médico especializado em cirurgia cardiovascular pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. E também tenho como formação a educação física. Sou o primeiro educador físico antes de ser médico. E estou aqui hoje com vocês para conversar sobre um assunto bastante importante: o infarto agudo do miocárdio. É um assunto da mais alta relevância, da mais alta importância, dado a quantidade de óbitos que acontecem pelo infarto agudo. É uma doença sorrateira, é uma doença silenciosa, é uma doença muito perigosa e o que a gente precisa é entender e saber sobre essa doença, porque a grande sacada do infarto agudo é você entender que a prevenção é o melhor tratamento. O infarto, como eu disse, mata muita gente e pode matar uma pessoa em questão de minutos. Daí a importância do entendimento desse tipo de moléstia, desse tipo de mal, e é para isso que eu estou aqui hoje. Antes disso, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal. A ideia do meu canal, que mal está começando, é basicamente orientar a população acerca de vários assuntos médicos, principalmente da minha área, que é a área cardiológica, mas não só dela. Vou falar também sobre atividade física, na qual eu tenho uma formação também, mas sobre alimentação, sobre uma série de coisas vinculadas à nossa saúde. E eu acho isso de extrema importância, de extrema relevância. Por isso, eu estou iniciando hoje uma série de vídeos que vai falar especificamente do infarto agudo. É um assunto muito longo, é um assunto cheio de sutilezas, cheio de dados, de informações, e eu quero que vocês aprendam o máximo que vocês puderem, porque isso é muito importante. E vamos começar falando hoje, na verdade eu vou falar hoje, eu vou dar um apanhado geral do assunto infarto agudo. Eu vou falar sobre todos os tópicos, sobre o que é o infarto, sobre quais pessoas têm a maior tendência de ter um infarto, sobre os seus sintomas, os fatores de risco, o tratamento no pronto-socorro, a prevenção que deve ser feita, um pouco de tudo. E espero que vocês fiquem comigo, ok? Então vamos lá. Para falar então sobre infarto, antes eu tenho que falar sobre doença cardiovascular. A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Cerca de 17 a 18 milhões de pessoas morrem por ano, segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, por essa doença. Aqui no Brasil, morrem cerca de 360 a 380 mil pessoas ano por esse mesmo tipo de doença. Para vocês terem uma ideia, até o início de novembro desse ano de 2021, o cardiômetro, que é um medidor de mortes, óbitos por doença cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, marcou até o início de novembro cerca de 350 mil óbitos. Isso, fazendo uma conta simples, mostra que são 35 mil óbitos por mês, 1.150, 1.160 óbitos por dia, cerca de 50 óbitos por hora. Ou seja, é praticamente um óbito por minuto. Daí vocês veem a importância e a relevância desse tipo de doença na saúde pública e na nossa saúde, lógico. O infarto, ele faz parte do conjunto das doenças cardiovasculares. Ele e o AVC, que é o derrame, são responsáveis por quase 90% dos óbitos das doenças cardiovasculares. Quando ele aparece, ou seja, quando a pessoa está vivendo a sua vida e de repente começa a ter os sintomas do infarto, ele tem, na primeira hora, cerca de 50% de chances de morrer. E no primeiro dia, quando começa a ter, a partir do momento em que começam a ter os sintomas do infarto, nas 24 horas do primeiro dia ele tem chance de 75% de óbito. Ou seja, a pessoa que sobrevive ao infarto é uma pessoa
de sorte. Por mais paradoxal que isso possa parecer, né? Por mais estranho que isso possa parecer. Mas é verdade. As pessoas que sobrevivem a um ataque cardíaco, como é costumeiramente chamado o infarto, elas são pessoas de sorte, porque elas sobreviveram a uma doença muito letal. Mas afinal de contas, o que é o infarto? O infarto, antes de falar sobre o infarto do miocárdio, eu vou falar sobre o infarto propriamente dito. É a necrose celular, a morte das células, por falta de irrigação de sangue na região, por conta de um entupimento do sistema circulatório. Então, as células que precisam de oxigênio e nutrientes para sobreviverem, elas não têm essa oferta de oxigênio, porque o sistema circulatório, que é o sistema que leva o sangue do coração para o corpo, em algum lugar está obstruído, está subocluído. Quer dizer, está entupido ou parcialmente entupido. Isso faz com que não exista a oferta de oxigênio que as células precisam e elas, com o passar do tempo, eu digo tempo em relação a minutos, elas morrem. Isso é o infarto. O infarto pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Pode acontecer no cérebro, que é o derrame, o AVC, que eu já citei anteriormente. Pode acontecer na barriga, como por exemplo a isquemia mesentérica, que é o entupimento da artéria que irriga o intestino, artéria mesentérica. E, por exemplo, pode acontecer na perna, quando existe uma oclusão arterial aguda e essa oclusão provoca isquemia dos músculos da perna para baixo da onde está o entupimento. O infarto agudo do miocárdio é basicamente o infarto ou a morte celular do músculo cardíaco provocado pelo entupimento das artérias coronárias, que são as artérias que levam o sangue para o músculo cardíaco cheio de oxigênio e nutrientes. Quando existe uma interrupção desse fluxo, e se inicia o processo de isquemia, que é a ausência de oxigênio, até se chegar à necrose, que é a morte celular. O que causa o entupimento circulatório? O entupimento dos vasos? São alguns mecanismos. O mais conhecido deles é quando rompe uma placa de ateroma. Rompe a placa, as plaquetas que estão no sangue vão lá para tentar tampar o rompimento, formam um trombo e o trombo faz com que o fluxo de sangue pare daquela região para frente. Uma outra situação é o aumento da placa com o passar do tempo, a progressão da placa de ateroma. Com o passar do tempo, isso, eu digo com o passar dos anos, a placa ela vai crescendo e vai podendo ocluir, subocluir praticamente toda a artéria. Então, existem obstruções de 90%, 95% do diâmetro da artéria. E isso pode provocar uma diminuição muito grande do fluxo de sangue para depois da obstrução e provocar infarto também. Existe uma outra situação que é a situação do déficit da oferta e demanda. O que significa isso? Significa que quando você tem uma artéria entupida, meio entupida ou quase totalmente entupida, quando você começa a ter uma taquicardia, por exemplo, por uma atividade física, o coração está exigindo mais sangue e mais oxigênio. Só que como a artéria está entupida, vai ser oferecido menos sangue. O coração vai sentir essa falta de oxigênio e vai começar a ter um processo de isquemia e, eventualmente, de necrose celular. E um outro fator que acontece mas que acontece é o espasmo coronariano, provocado, por exemplo, por uso de cocaína, uma droga ilícita que pode estimular a artéria a se fechar, mesmo não tendo placa. Então, ela é estimulada a se fechar porque uma parte da parede da artéria é de musculatura lisa. E essa musculatura pode se contrair dependendo dos estímulos. Ok, vamos falar então dos fatores de risco. O primeiro fator de risco
disparado de maior prevalência, quer dizer, o que mais acontece no mundo, não só no Brasil, é a hipertensão arterial, que é a pressão acima de 12/8. Pressão de 13, 14 já pode ser considerada uma hipertensão. Existem graduações, hipertensão leve, moderada e grave, mas de qualquer maneira, acima da pressão sistólica de 12, que é a maior pressão, a pessoa já é hipertensa. Esse diagnóstico se faz basicamente medindo a pressão. É simples assim. E ela está totalmente ligada a um modo de vida, como por exemplo a ingesta excessiva de sal, que pode estimular o aparecimento da hipertensão arterial. No segundo item dos fatores de risco, eu cito a dislipidemia, que é o maior fator do aparecimento da doença aterosclerótica, que é a doença das artérias, a doença dos vasos, que provoca um endurecimento, uma rigidez dos vasos e que provoca lesões nas paredes dos vasos, nas paredes internas dos vasos, no endotélio dos vasos, e isso propicia ao início da formação das placas de ateroma. Basicamente, eu citaria a dislipidemia como um aumento de colesterol acima de 200 mg por decilitro, o LDL, que é o colesterol ruim, acima de 130 mg por decilitro, o HDL, que é o colesterol bom, abaixo de 40 mg por decilitro, e os triglicérides, que é um outro tipo de gordura, acima de 150 mg por decilitro. Isso você consegue com o que a gente chama de perfil lipídico, ou seja, você precisa ir no laboratório para dosar o perfil lipídico, você precisa ir no laboratório para colher sangue, para fazer esse exame. É assim que se diagnostica a dislipidemia. O fator de risco número 3, o diabetes mellitus. Dois tipos. Tipo 1, que é o juvenil, que está mais vinculado à falência do pâncreas de produzir insulina. Isso tem uma carga genética muito grande e normalmente acontece em crianças e adolescentes, por isso o nome. E eles já na tenra idade, já muito novinhos, já têm que fazer reposição de insulina. E o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que está vinculado ao estilo de vida. Basicamente, até 105 mg por decilitro, você tem a glicemia normal. A glicemia entre 105 e 125, a gente chama de pré-diabetes, e acima de 125, de diabetes. Isso também é feito, o diagnóstico é feito por exame de laboratório. Aqueles exames do dedo, que furam o dedo, que são os dosadores de glicemia, também ajudam e ajudam bastante. Não são tão fidedignos, tão certos, tão adequados como o exame que é colhido no sangue, no próprio sangue, mas também nos ajuda a orientar sobre um possível diagnóstico de diabetes. O número 4 é a obesidade. A obesidade, a gente pode considerar uma epidemia, porque a obesidade no mundo está aumentando gradativamente. E a obesidade é definida como um IMC acima de 30. O que significa isso? O índice de massa corpórea tem que ter um número de 30 para cima. O que é o índice de massa corpórea? É a sua altura, o seu peso, dividido pela sua altura ao quadrado. O seu peso em quilos, então se você pesa 80 quilos é 80, dividido por, se você tem 1,75 de altura, 80 dividido por 1,75 vezes 1,75. Fazendo a conta, se der acima de 30, você já tem um grau de obesidade, que pode ser separado em obesidade leve, moderada e grave. A obesidade grave é a obesidade mórbida, com o IMC acima de 40, aquela que tem indicação de cirurgia bariátrica e etc. e tal. O número 5 é o sedentarismo. O sedentarismo é definido como a pessoa que não faz nenhuma atividade física, ou que faz atividade física, mas menos do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 150 minutos por semana, divididos normalmente em 5 vezes de 30 minutos. 5 dias na semana em que você faz 30 minutos de uma atividade moderada.
O outro é tabagismo. O tabagismo, eu acho que eu não preciso me estender muito sobre isso. A gente já sabe que o tabagismo basicamente ataca o coração pelas substâncias nocivas, não só a nicotina, são mais de 1000 substâncias nocivas que o tabaco joga para dentro da circulação sanguínea. E um dos fatores principais de problemas relacionados com o tabagismo é a lesão do endotélio vascular. O estresse emocional, que já é bastante conhecido, né? Quem não é estressado, quem não tem um estresse emocional, né? Mas existem situações em que o estresse foge do controle e isso é um grande causador de problemas cardiovasculares. E um outro e último fator de risco, que é pouco conhecido, mas cada vez mais ele é entendido como um fator de risco importante, é a apneia do sono, que é quando você tem uma obstrução das vias aéreas no sono. Então você acorda, você ronca muito e você acorda porque você para de respirar durante o sono. O que acontece é que o sono fica flutuando entre o sono leve e o sono mais profundo, mas ele não consegue atingir o que a gente chama de fase REM, que é a fase do sono mais profundo, que é o sono que recupera a pessoa para o dia seguinte. Existem uns sinais de que você possa vir daqui a algum tempo infartar? Sim, existem. Alguns sinais típicos, como por exemplo, cansaço. A pessoa se sente muito cansada sem ter feito grande esforço físico. A pessoa se sente fraca, ela acha que é falta de alimentação, tenta comer um pouco mais, mas não consegue sair daquela sensação de fraqueza. E falta de ar. A pessoa, eventualmente, sem um grande esforço, começa a ter uma falta de ar que não tinha anteriormente. Mas o principal desses sinais se chama angina pectoris, que é a angina do peito. A angina do peito, resumidamente, é uma suboclusão, um entupimento parcial da artéria coronária, que provoca dor no peito. A dor é muito parecida com a dor do infarto, mas a grande diferença é que ela é um pouco mais curta e ela passa quando você está fazendo atividade física ou você está se estressando e você para de fazê-la. Uma coisa que estimula, que eu esqueci de falar, é justamente isso. Quando você faz atividade física ou passa por alguma situação de estresse, a dor começa a aparecer. E a solução para isso é você parar de fazer atividade física ou o esforço físico e sair da situação de estresse. Acontecendo isso, a dor passa. Isso é muito comum de acontecer, apesar de a gente não acreditar muito. E é nessa hora que você tem que ir para o médico, saber o que está acontecendo, ver se eventualmente é necessário algum tipo de estudo do seu coração, como por exemplo, alguns exames como o ecocardiograma, como a ressonância nuclear magnética, ou até mesmo exames mais invasivos, como por exemplo a angio-TC de tórax ou o cateterismo cardíaco, e eventualmente até um tratamento que seja, por exemplo, medicamentoso, com remédios, ou um tratamento invasivo, com angioplastia, que é quando você coloca o catéter pela artéria para inflar um balãozinho lá na coronária, esmagar a placa e colocar um stent. E esse é um tratamento invasivo, mas é um tratamento que deve ser feito antes da pessoa infartar. Porque quando a pessoa infarta, as complicações são muito maiores. Agora, vamos falar agora sobre os sintomas do infarto agudo. Quais são os sintomas do infarto agudo? O sintoma clássico é a dor no peito. A dor que irradia para os ombros, mais costumeiramente para o braço esquerdo, mas pode irradiar também para o pescoço, para a mandíbula e para as costas. É uma dor muito intensa, em aperto, como se alguém estivesse apertando você, pisando em cima de você. É uma dor muito intensa e demorada. E ela não passa sozinha. Então é uma dor de pelo menos 20 a 30 minutos. Causa um suor frio muito intenso. A pessoa fica muito pálida, tem palidez cutânea. A pessoa fica com extremidades frias.
ela sente muita falta de ar. E uma outra coisa é que ela fica extremamente agitada. Ela fica muito ansiosa, muito agitada. Existem também fatores atípicos, que geralmente acontecem em mulher, em idoso e diabético, que são sinais de que você pode estar infartando, mas são muito sutis. Então, por exemplo, o mal-estar geral. Por exemplo, também uma sensação de dor de estômago, um empachamento. A pessoa fica achando que está com azia, toma remédio para azia, ou fica achando que está empachada por causa da comida que comeu no almoço, ou no jantar do dia anterior, sei lá, alguma coisa assim. A pessoa fica com bastante empachamento, e isso pode ser um infarto. E também tem aqueles infartos sem dor. E isso é muito comum. Cerca de 50% dos infartos podem ser infartos sem dor. Isso só vai ser visto mais para frente quando a pessoa, por um motivo ou por outro, faz algum exame de imagem, por exemplo, como um ecocardiograma, e o ecocardiografista vê que tem alguma alteração cardíaca. Isso pode significar que ela deve ter tido um infarto anterior silencioso. O que acontece e o que você tem que fazer quando a pessoa está tendo um infarto? Qual que é a primeira preocupação? A primeira preocupação é deixar o paciente, a pessoa calma, porque, como eu falei, ela está muito agitada, muito estressada, com muito medo de morrer. Depois, a gente tem que ligar para o SAMU, imediatamente, 192. É o atendimento nas ambulâncias públicas, né, da prefeitura, do estado, do governo. E a ambulância, ela tende a chegar bastante rápido, e o ideal é que você leve essa pessoa o mais rápido possível para o hospital. Nesse interim, uma coisa também muito importante é você dar 300 miligramas de ácido acetil salicílico, que são aqueles comprimidinhos de aspirina, ou melhoral infantil, ou AS. O ácido acetil salicílico é uma droga, é um analgésico muito conhecido no mundo inteiro, e que tem também a propriedade antiagregante plaquetária. Ela inicia a dissolução do trombo, que provavelmente é a causa do infarto daquela pessoa. E isso modifica a morbidade, quer dizer, a pessoa tem uma chance muito menor de morrer. Uma chance pelo menos de 30% ou mais de 30% de chances de não vir a óbito só por conta desses comprimidos de aspirina que você pode dar para essa pessoa. A ideia básica sempre no infarto é tratar o mais rápido possível, porque a partir do momento que existe a oclusão e a dor coronariana, você começa a ter morte do músculo cardíaco. Os cardiologistas dizem que tempo é miocárdio, e é a pura verdade. Quanto mais rápido, por isso que quanto mais rápido você levar ela para o hospital, melhor. Lá no hospital ela pode ser atendida por um serviço de especialidade, e eventualmente quando o hospital não tem um serviço de especialidade, como por exemplo hemodinâmica, o cateterismo, existem os trombolíticos, que são drogas que dissolvem o trombo. Quando existe um hospital terciário lá perto, um hospital que tem hemodinâmica, cateterismo, a pessoa vai imediatamente para o CAT, faz o CAT e aí a gente vê em qual artéria está entupida e decide qual o tipo de tratamento. A sequela principal é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a lesão do músculo miocárdico quando a pessoa consegue sobreviver ao infarto, mas não foi corretamente tratada. Ela tem a morte de uma parte da musculatura do miocárdio, do músculo do coração, e essa morte de uma parte do músculo, a parte que não foi irrigada de sangue por conta do entupimento da coronária, essa parte morre. Isso faz com que haja uma sobrecarga nas câmeras cardíacas, uma sobrecarga do trabalho do músculo cardíaco de fazer a bomba, quer dizer, de jogar o sangue para toda a circulação. E o coração ele vai se cansando, ele vai inchando, ele vai perdendo a força, e isso causa uma série de sintomas, como, por exemplo, falta de ar, cansaço extremo, pernas inchadas. A qualidade de vida da pessoa com a insuficiência cardíaca é muito diminuída por conta do pós-infarto. Isso é uma das coisas que a gente mais teme, e é exatamente por esse motivo, para primeiro salvar a vida da pessoa e depois, para evitar a insuficiência cardíaca,
que o tratamento tem que ser feito muito rapidamente. E o que tem que ser feito para se prevenir um infarto? Acho que a primeira coisa é tomar consciência de tudo isso. Quer dizer, saber a gravidade do infarto, procurar entender sobre como acontece isso. Hoje existem inúmeros meios de você aprender sobre isso. Por exemplo, esse canal é um deles. Mas saber um pouco mais sobre a doença, se preocupar um pouco mais com a sua saúde. E, obviamente, ir no médico. O médico é o profissional mais capacitado para te orientar em relação aos problemas cardiovasculares que você possa vir a ter. Em relação a fazer exames, a tratamentos médicos, enfim, a como você deve se portar em relação a determinado tipo de doença. Uma outra coisa, tratar os fatores de risco. Então, tratar hipertensão, dislipidemia, tratar o diabetes, tratar corretamente. Só para vocês terem uma ideia, a hipertensão, 50% dos hipertensos que são hipertensos não sabem que são hipertensos. E dos 50% que sabem que são hipertensos, pelo menos um terço, pelo menos 2/3 não fazem o tratamento correto. Isso é bastante preocupante. Uma outra coisa, sem sombra de dúvidas, é mudar o estilo de vida. Parar de fumar, fazer atividade física, controlar o peso, ter um hobby, ter uma distração, diminuir o estresse, diminuir a quantidade de horas trabalhadas. Você tem que olhar para a sua saúde. Ela é o seu bem mais precioso. E a gente sabe isso, e eu sei bem isso. Eu trabalho com medicina intensiva já há bastante tempo e sei o que é uma pessoa num leito de UTI com um quadro grave. Então acredite, sem sombra de dúvidas, a saúde é o nosso maior patrimônio. Cuide bem da sua saúde. Eu espero que tenha ajudado bastante e nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre o infarto agudo. Só que agora de uma maneira mais pausada e sobre assuntos mais específicos, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!